Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos Moitas e agora vamos falar sobre o Boulos, o Guilherme Boulos, o Lula da Shopee, porque esse cara imita o Lula de qualquer maneira, inclusive nas mentiras, né? O Guilherme Boulos, que é ministro do Lula, que ministro que ele é mesmo? Ele é ministro, é um cargo que não tem importância nenhuma, é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, quer dizer, não presta para nada. Teoricamente ele teria que falar com a sociedade civil, falar sobre movimentos sociais e a juventude. Então, resumindo, ele não presta para absolutamente nada, assim como o presidente, como o pudim de pinga, que indicou esse cara para ser ministro, né? Então, o Boulos, que é aquele que foi exorcizado pelo Pablo Marçal o ano passado, o ano retrasado, nas eleições da prefeitura aqui de São Paulo. Será que vocês lembram dessa cena aqui, onde o Pablo Marçal exorciza o Boulos? Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão. Show Satanás, show Satanás. Ele ainda tomou um molé, né, do Pablo Marçal. Ele tentou tirar a carteira de trabalho, o Pablo Marçal não deixou. Então o Boulos ficou nacionalmente conhecido por ser exorcizado com a carteira de trabalho, porque o Boulos, todo mundo sabe, que é um invasor de propriedades, né? Inclusive já foi preso por causa disso. Enfim, Boulos esteve na Rádio 98 em Natal, no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, onde ele achou que estaria confortável, porque afinal de contas o Nordeste é responsável por 70% dos votos que o Lula recebeu. Então, achando que estava lá na casa do PT, né, confortável com um monte de socialistas e petistas em volta deles, ele disparou a metralhadora de mentira, como sempre faz Guilherme Boulos, né? Então ele discutiu ao vivo com a apresentadora Ana Karina Castro, que desmentiu todas as falácias que o Lula da Temu falou lá na rádio. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que saiu e foi ao vivo, tá? Foi a maior vergonha. O Boulos passando vergonha numa rádio do Nordeste, que teoricamente faria afagos às mentiras do Boulos sobre o Bolsonaro e tudo que aconteceu com o Bolsonaro no governo. Mais sujo, corrupto do mundo. Se ninguém te investiga, você vai andar pela rua como honesto. Mas, ministro, seu presidente... corrupção envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Como é? Tem algum processo, alguma coisa? Joias... absolvido coisa nenhuma. Segundo, absolvido coisa nenhuma. Segundo, né? CPI da Covid, vacina da Covaxin. Terceiro, mentira, gente. Não minta assim numa rede. Não minta, não está arquivado, não minta. Não minta para o público, isso não é verdade. Terceiro, mas podemos continuar. Não parou por aí não, o esquema do INSS começou com quem? Seu Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro? Esquema do Master, estava acontecendo no governo Bolsonaro, o Campos Neto, indicado por ele, presidente do Banco Central, botou dentro da gaveta. Então não venham aqui querer dizer que Bolsonaro é limpinho, não. A família mais suja e miliciana do Brasil. Deixa eu só trazer uma informação, ministro. O senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. 28 de 3 de 2025, o STF arquiva a investigação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por fraude de cartão de vacina. Tem informações sobre... fraude de cartão de vacina é outra coisa, nós não falamos sobre isso. Desvio de dinheiro da vacina na Covaxin, é outra coisa. Também foi arquivado. A Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento também por falta de prova. Hoje existe Google, hoje existe todas essas coisas, a gente pode provar na sequência. A gente está vendo isso agora aqui, viu, ministro? 13 horas e 35 minutos... Mas é um bosta o Boulos mesmo, né? Ele ainda insiste em contradizer
o que a moça aí tá lendo na hora, né? Porque o Lula é assim também. O Lula parece que tá em 1980. Parece que ninguém mais tem acesso à informação diretamente no celular e na hora, né? Então ele tá tentando desmentir a apresentadora do programa a todo momento e passa essa vergonha. Nessa hora aí, o Boulos levantou e foi embora. A assessoria do Boulos falou, olha, cara, levanta, sai daí porque você tá passando vergonha. Então, vocês veem o corte brusco, né? Na entrevista foi a hora que o Boulos levantou e foi embora. 35 minutos, muito obrigada, ministro, aqui pela sua presença. Só traga aqui a informação, tá? A Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de inquérito sobre desvio de joias por Bolsonaro. Vou encaminhar para o senhor também, viu, ministro? Para que o senhor leia e veja aqui esse pedido de arquivamento, sim, tá? Só pra gente deixar claro aqui e não passar e não dizer que a nossa bancada tá mentindo. Aqui não existe isso. A gente faz jornalismo sério sempre, viu, ministro? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Bancada, a gente tinha muita coisa para conversar com o ministro, mas a assessoria do ministro, olha, nunca mais ela vem aqui, porque ela tá desesperada aqui nos bastidores. Eu agradeço. Meus caros amigos, esse é o Guilherme Boulos, né? Imita o Lula de cabo a rabo. E tem aqui a hora, né, que ele falou. E tem aqui o momento em que ele falou que ele iria sair porque a assessoria dele estava pedindo. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, e o Boulos acabou levando uma carcada, né, da apresentadora, que não apareceu aqui no primeiro vídeo que a gente colocou. Mas olha só. Chegou a dizer aqui que as informações que estávamos passando eram mentirosas em relação a processos de corrupção contra Bolsonaro. Então o senhor disse assim, dá um Google que vocês vão verificar. Realmente a gente deu Google. O Ministério Público Federal arquivou investigações relacionadas à conduta do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia da Covid, por falta de provas que sustentam os indícios do que ele foi acusado. Por exemplo, a 4ª Câmara da Coordenação e Revisão do MPF arquivou pedidos de investigação focado na ausência de elementos que configurassem crimes. Corrupção na pandemia, investigações sobre supostas irregularidades foram arquivadas em setembro de 2025 pelo Ministério Público Federal. Ações da Polícia Federal, embora indiciado pela Polícia Federal em 2024, o caso de inserções de dados falsos e outras acusações que foram feitas foram arquivadas em março de 2025. Então, os processos, as investigações, os indícios foram arquivados. Espera um pouquinho. Então, vamos, você quer entrar nessa discussão, a gente faz essa discussão. Não, a gente mas a gente precisa passar para os próximos assuntos. Não, mas é que eu não vou passar aqui de mentiroso, não. O senhor pode ser objetivo? Posso ser bastante objetivo. Então, vamos lá. Ela citou aqui os casos relacionados à pandemia. Isso, para mim, aqui não foi isso citado, isso foi a CPI da Covid e tudo mais. Para mim, isso não foi citado. O que eu citei é corrupção da vacina da Covaxin. Esse é um. Tá? Este caso continua sendo investigado. Joias, você não colocou aqui como arquivado e não está arquivado. Por isso houve mentira quando disse que estava arquivado. Fui objetivo, pode seguir o seu debate. E deixo aqui minha última, porque estão já quase me batendo ali. A assessoria ali tá. Deixo, assim, vocês não tenham dúvida, gente. Nós vamos ter uma campanha acirrada. O momento é de polarização. Vai ser uma disputa política duríssima no Brasil. Mas na hora que comparar governos, comparar realizações, comparar biografia, quem é Lula, quem é Flávio Bolsonaro, na hora que for isso, vai ser tetra, não tem jeito. Ok, 13h35. Muito obrigada, ministro, aqui pela sua presença. Só traga aqui a informação, tá? A Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de inquérito sobre desvio de joias por Bolsonaro. Vou encaminhar para o senhor também, viu, ministro? Para que o senhor leia e veja aqui esse pedido de arquivamento, sim, tá? Não foi arquivado. Só pra gente deixar claro aqui e não passar e não dizer que a nossa bancada tá mentindo. Esse é o comportamento padrão da esquerda, né? Eles negam a verdade até o último momento. Eles podem estar afundando na lama e eles vão continuar negando a verdade. Sabe aquela história do pombo que quando tá perdendo o jogo de xadrez, anda pelo tabuleiro, sai cagando pelo tabuleiro, derruba todas as peças e não tá nem aí pro que tá acontecendo? É esse o Boulos, né? É assim
que a gente vê o caráter. Bom, é só olhar para o pessoal que fica ao redor do Lula, a turma que cerca o pudim de pinga. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha, de compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Verifique a sua inscrição, verifique se você ainda está inscrito, porque o YouTube às vezes desinscreve as pessoas. Então eu peço que você entre lá, verifique se você está inscrito no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Ai, o Boulos.